Depende muito de nós mesmos a nossa sombra tornar-se nossa amiga ou inimiga. Ela se parece com qualquer ser humano com quem temos de nos relacionar, segundo as circunstâncias, algumas vezes cedendo, outras resistindo, outras ainda dando-lhe amor. A sombra só se torna hostil quando é ignorada ou incompreendida. Você já se perguntou por que, mesmo se esforçando tanto, você sente que ainda falta alguma coisa? Talvez você esteja procurando no lugar errado. Muitas das respostas que nós procuramos estão no nosso lado mais obscuro. Por isso, você não deveria ignorá-lo. Mas é isso que a maioria das pessoas acaba fazendo ao longo de suas vidas. Elas ignoram, mesmo quando elas estavam apenas a um passo de encontrarem as respostas que elas estavam buscando. Você passa a sua vida lendo livros de autoajuda, cheios de frases de afirmação, mas ignora todos os sinais que há algo nas profundezas do seu ser que pode responder todas essas perguntas que esses livros não responderam. Prazer, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo e pode até ser que você não se lembre, mas eu e você, em algum momento, lá na nossa infância, quando nós tínhamos mais ou menos 3 anos de idade ou 2 anos, nós descobrimos a existência da nossa sombra. De repente você está ali caminhando e aquele contorno escuro projetado no chão aparece, ou você percebe que ele existia, né? Algumas crianças vão estranhar ou até mesmo ficar um pouco assustadas, ou sair correndo com medo dessa sombra. Já outras vão ter um comportamento um pouco diferente, elas vão achar engraçado ou vão ficar até curiosas. E aqui, claro, eu falei de uma experiência literal, você descobre que você tem uma sombra. E isso é uma parte do desenvolvimento da criança, quando ela tem os primeiros contatos com a ideia de que ela tem um corpo. É muito parecida com aquela experiência em que você descobre o seu reflexo no espelho, né? Que você entende que você existe no mundo, que você é uma pessoa única, separada das outras pessoas. E quem diria que ao longo da nossa vida nós acabaríamos dando de cara novamente com uma outra sombra. Só que agora não é mais no sentido literal, mas no sentido psicológico. Carl Jung, um dos maiores psicólogos que nós conhecemos, nesse livro aqui, eu vou deixar ele aí na descrição, O Homem e Seus Símbolos, ele nos apresenta o conceito de sombra como sendo uma parte da nossa mente que está ali escondida, que está inconsciente. É como se fosse um grande porão debaixo da sua casa, mas que você nunca se atreve a entrar lá. Você tem um certo medo. E quanto mais o tempo passa, mais aquele porão ele afeta o que acontece lá em cima. E da mesma forma que aquela criança, ao descobrir a sua sombra, ficou de alguma forma comovida, aquilo afetou ela de alguma maneira. Descobrir a nossa própria sombra, ou entrar em contato com ela, é algo que pode ser causador de tristeza, medo, vergonha, ou ao contrário, pode nos causar curiosidade e nos instigar a ir cada vez mais profundamente na tentativa de ouvir as respostas que esse lado oculto tem a nos dizer. Mas, mesmo que você não queira, esse lado sempre se mostra de alguma forma, até mesmo nas coisas que são aparentemente as mais banais. Quando você tenta ver o seu lado sombra, o seu lado mais obscuro, você pode muitas vezes entrar em contato com sentimentos um pouco difíceis, como por exemplo a vergonha. Entrar em contato com o nosso lado sombra pode ser o momento em que a gente perceba que muitas das coisas que nós enxergamos nas outras pessoas, coisas que nós não achamos nada positivo, pode ser na verdade um reflexo daquilo que existe dentro de nós mesmos. É muito mais fácil enxergar nos outros defeitos como o egoísmo das pessoas, a covardia, a preguiça, a ganância. Só que, como eu disse, é muito mais fácil enxergar isso nos outros. Mas o nosso lado sombra vem para nos mostrar que as coisas, ou muitas delas, que nós desaprovamos nas outras pessoas, são, na verdade, em grande parte, porque são aspectos que nós carregamos
em nós mesmos e não queremos enxergar isso. E esse fenômeno também tem um outro nome. Quando as pessoas observam em outras aquilo que elas têm dentro delas mesmas, coisas que elas guardam dentro de si, mas estão ali meio que inconscientes, elas fazem aquilo que nós chamamos de projeção. Elas projetam para fora o que existe dentro delas. É basicamente como se fosse um projetor mesmo, aqueles em que você assiste filmes. Esse projetor olha para fora e vê aquela imagem, sem saber que na verdade essa luz, essa imagem está vindo de dentro dele. Escutar a sombra pode nos ajudar a conhecer as nossas fraquezas e forças também, e até mesmo a entender que muito do que nós enxergamos no outro, na verdade, tem a ver com nós mesmos. Ela pode nos ajudar até mesmo a ser um pouco mais humildes em relação a como nós tratamos as outras pessoas. Quantas vezes nós não culpamos as outras pessoas por coisas que na verdade são responsabilidade nossa. A sombra é também como aquela pequena vozinha que nos incomoda, que nos lembra daqueles pequenos erros que nós dizemos que não tem importância, ou que ninguém irá perceber, que nós justificamos falando para nós mesmos que de alguma forma as outras pessoas também são assim. Elas também cometem esses mesmos erros. Tudo aquilo que nos irrita ou que nos aborrece não nos causa esse sentimento por acaso. Está diretamente ligado ao conceito de sombra. Como eu falei no início, essa parte profunda de nós mesmos está oculta e por isso nós não conseguimos entender. Se você fica com raiva quando um amigo te chama de algum nome que você não gosta, ou até mesmo aponta algum defeito seu, pode ter certeza que aí se encontra uma parte da sua sombra, uma parte da qual você não tem consciência. Mas a sombra não está relacionada somente a coisas que nós não temos conhecimento. Não é somente sobre as coisas que se escondem de nós. Ela fala também de coisas que se mostram, que vêm à superfície. Mas a questão é conseguir identificar essas maneiras que a sombra se manifesta. Porque ela se mostra principalmente nas nossas ações, naquelas ações que nós não compreendemos muito bem, não sabemos por que nós fazemos. Pode ser uma decisão errada, um comentário maldoso, um erro qualquer, ou até mesmo algum fracasso que você acaba sempre cometendo. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós estamos agindo conscientemente, que nós temos o controle das nossas ações, mas na maioria das vezes é a nossa sombra que está no comando da nossa vida cotidiana. Só que, claro, é muito mais fácil tentar acreditar que nós estamos sempre no controle. Por isso, reconhecer a sombra também é um sinal de humildade. É o modo de nós reconhecermos que nós somos seres humanos. Mas não entenda errado, a sombra não é sobre necessariamente coisas negativas sobre nós, mas ela surge para nos mostrar que algumas coisas estão faltando em nós e que provavelmente, se nós soubéssemos dessas coisas, a nossa vida se tornaria um pouco melhor. A sombra pode conter as chaves de muitas coisas, tanto positivas quanto negativas, sobre nós mesmos. E claro, ambas essas coisas podem nos fazer crescer de alguma maneira, porque o autoconhecimento é uma grande ferramenta nesse sentido. E a sombra vem para nos auxiliar nesse papel, nessa grande tarefa de conhecer mais a nós mesmos. A verdade é que muitas das vezes aquilo que nós vemos nos outros, como eu falei anteriormente, seja coisas positivas ou negativas, são uma projeção da nossa própria sombra. Identificar isso pode nos ajudar a conhecer mais profundamente quem realmente nós somos. Quando nós fazemos esse trabalho de tentar trazer à nossa consciência esse lado sombra, nós conseguimos até mesmo discutir os problemas que nós temos com as outras pessoas de uma maneira um pouco menos hostil, tratando as pessoas com um pouco mais de sensibilidade, tentando entender o lado delas também, o que pode nos ajudar a ter melhores relacionamentos com os outros. Nós podemos começar a ter mais compreensão do que é nossa responsabilidade e do que é a responsabilidade dos outros de uma maneira mais honesta. Em outras palavras, depende muito de nós mesmos decidir se essa sombra vai ser nossa amiga
ou se ela será a nossa inimiga, se ela nos ajudará em nossa vida ou se ela nos atrapalhará para sempre. E um dos caminhos que pode nos levar a conhecer mais esse nosso lado desconhecido é um trabalho de psicoterapia, porque por meio da fala, da análise dos nossos sonhos, do uso da arte também, como o desenho, eu já gravei até um vídeo sobre isso aqui no meu canal. Na terapia é possível que a gente consiga ver diante dos nossos olhos essa sombra se manifestar de diferentes maneiras. E a partir disso, nós podemos tomar a decisão do que fazer com todas essas verdades que ela revela a nós. Inclusive, se você quiser iniciar um processo de psicoterapia, eu vou deixar aqui na descrição todos os meus contatos. Você pode falar diretamente comigo ou você pode marcar já uma sessão diretamente no link de agendamento que eu deixei aí na descrição. Quando Jung definiu o conceito de sombra, ele falava desses aspectos que estão ali nas profundezas, escondendo muitas coisas que estão fora do nosso conhecimento. Mas pensa comigo, essas coisas estão fora do nosso conhecimento. Nós muitas vezes não sabemos se elas são boas ou se elas são ruins, e tudo que nós não temos conhecimento mistura-se com essa sombra, incluindo as coisas mais nobres e mais valiosas também. Lidar com o desconhecido, obviamente, gera muito medo, e pode ser difícil admitir que há coisas sobre nós que nós não sabemos, pois isso ataca diretamente o nosso orgulho. Isso pode desafiar a nossa própria vaidade. Pode ser que nós superestimemos o nosso autoconhecimento, acreditando que nós nos conhecemos de verdade. Mas quando nós renunciamos a isso e admitimos que há coisas que nós não conhecemos sobre nós mesmos, que existe sim esse lado mais sombrio e negativo, isso pode nos levar a lugares que podem ser decisivos para que nós tenhamos uma vida um pouco mais saudável. Obrigado por ficar até aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas informações e até o próximo vídeo.